amém, aleluia. Shalom, irmãos. Nós vamos ler hoje o texto de 2 Crônicas. Pode deixar aberto por enquanto no capítulo 33. Quero conversar com os irmãos sobre a situação que nós temos vivido. Não eleitoreira, né, nesse período, mas de maneira geral. Como temos deixado algumas situações passar e nos tornamos meros espectadores da nossa própria vida. Nós não somos fruto da situação que vivemos, nós não somos frutos do ambiente que nós vivemos. Nós somos responsáveis pelas nossas ações e pelo que acontece em nossa vida. Queria lembrar com os irmãos aqui o texto que a gente vai ler, dar uma overview, fazer um feedback do qual o contexto aqui da situação. Nós temos o reino de Israel, ali com Davi. Era um reino unificado e o maior em extensão territorial que Israel já tinha conseguido. Ele é o segundo rei, após Saul. E logo após ele vem o seu filho Salomão. E por Salomão ter se casado com um monte de mulheres, passado a adorar os ídolos das suas esposas, o reino seria dividido. E não foi dividido na época de Salomão por conta da graça de Deus, em misericórdia ao seu servo Davi. O filho de Salomão, também ele não teve algumas questões ali que ele foi arrogante, e isso causou uma cisão no reino. A partir dali, 10 tribos ficaram ao norte, sendo conhecidas como o Reino de Israel, e 2 tribos ficaram ao sul, a tribo de Judá e Benjamim. Elas são conhecidas como o Reino de Judá. O foco vai ser aqui no Reino de Judá, mas o Reino de Israel, a gente já conhece bastante histórias, bem lá mais para frente, como, por exemplo, Acabe e Elias, os profetas de Baal, que tem aquela situação que Elias desafia os profetas de Baal para cair fogo do céu. Tudo isso aconteceu no Reino do Norte, no Reino de Israel. No mesmo período, no Reino do Sul, ali da época de Acabe, vivia o rei chamado Josafá, do Reino de Judá. E ele seguia o caminho do Senhor, mas por uma questão dele querer perpetuar o reino, fazer uma proteção, o filho dele se casou com a filha de Acabe. E a filha de Acabe, Atalia, trouxe também paganismo, trouxe adoração idólatra para o reino de Judá. E a partir daí a gente vem tendo uma série de reinos, ora seguia o Senhor, ora seguia os profetas de Baal, fazia adoração pagã. Então a gente fica nesse intercalo, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. Tempos depois, o que a gente vai falar agora no capítulo 33 é sobre Manassés. Vamos ler. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 55 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, e seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante de israelitas. Reconstruiu os santuários de idólatras que seu pai Ezequias havia destruído. Construiu altares para Baal e ergueu postes de Aserá. Também se curvou diante de todos os astros dos céus e lhe prestou culto. Construiu altares idólatras do templo do Senhor, sobre qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá em Jerusalém para sempre. Nos 2 pátios do templo do Senhor, construiu altares para os astros dos céus. Manassés também sacrificou seus filhos no fogo, no vale de Ben-Himom. Praticou feitiçaria, adivinhações e magia, e consultou médiuns e praticantes do ocultismo. Fez muitas coisas perversas aos olhos do Senhor, e com isso provocou a sua ira. Manassés chegou a fazer uma imagem esculpida e colocá-la no templo de Deus, sobre qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: meu nome será honrado para sempre neste templo,
e em Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Se os israelitas tiverem o cuidado de obedecer a meus mandamentos e todas as leis, estatutos e decretos que meu servo Moisés lhes deu, não os expulsarei dessa terra, que dei a seus antepassados. Manassés, porém, levou o povo de Judá e de Jerusalém a fazer coisas piores do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos israelitas. Então a gente vê aqui uma situação clara que o pai de Manassés serviu ao Senhor, tinha feito uma reforma religiosa, e Manassés faz pior do que os outros povos que viviam na região. O povo, aquele templo que Salomão tinha construído, consagrado ao Senhor, ele construiu imagem idólatra e colocou lá dentro do Santo dos Santos. Ele sacrificou seus filhos ao fogo. O que acontece é, ele morre, o filho dele, Amon, reina em lugar dele por 22 anos, e depois Josias assume. Vamos ler o capítulo 34. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 31 anos. Fez o que era certo aos olhos do Senhor, e seguiu o exemplo de seu antepassado Davi, não se desviando nem para um lado, nem para o outro. No 8º ano de seu reinado, enquanto ainda era jovem, no 8º ano de seu reinado, então ele começou a reinar com 8 anos depois tinha 16 anos, hein? Começou a buscar o Deus de seu antepassado, Davi. E no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém, destruindo os santuários idólatras, os postes de Azerá, os ídolos esculpidos e as imagens de metal. Deu ordens para que fossem destruídos os altares de Baal e despedaçados os altares de incenso, que ficavam acima deles. Também ordenou que os postes de Azerá, os ídolos esculpidos e as imagens de metal fossem despedaçados e espalhados sobre os túmulos daqueles que haviam oferecido sacrifícios. Queimou os ossos dos sacerdotes idólatras sobre seus próprios altares, e com isso purificou Judá e Jerusalém. E aí ele vai seguindo aqui a descrição, tem as reformas religiosas que ele faz, ele volta a celebrar a Páscoa. Então, esse texto é muito interessante, vocês podem seguir depois, e ele acaba morrendo em batalha. Mas ele é um rei comparado a Davi. Ele seguiu os passos de Davi. Então, olha a situação que nós temos. Nós temos um rei que seguiu os passos de Davi, que fez tudo o que era certo aos olhos de Deus, e seu filho foi o pior rei de Israel, trazendo a abominação. E aí o filho dele volta aos caminhos do Senhor. Olha que situação engraçada. Então, numa casa de adoração, numa região onde servia ao Senhor, houve apostasia. Ao mesmo tempo, numa casa onde não havia a presença de Deus, buscava situações adversas relacionadas ao mundo, que a gente poderia dizer hoje, ali houve uma busca a Deus e uma conversão e um arrependimento. Então, isso significa que não são as situações que nos moldam. O que nos molda é o nosso relacionamento com Deus, o quanto nós buscamos ao Senhor. Independente da situação, onde eu nasci, como eu nasci, em que região, não importa. O que importa é o seu relacionamento com Deus. Ele pode mudar a sua vida, Ele pode mudar a sua história, porque é o que Ele planejou para você. Cabe a nós nos sujeitarmos, ouvirmos a palavra de Deus e nos arrependermos. Porque é muito fácil a gente ficar julgando, falando o que é certo, o que é errado, e simplesmente apontar o dedo para os outros. Mas quanto que está dentro do nosso coração? O que nós fazemos quando ninguém vê? Isso Deus sabe. A gente pode enganar os outros, mas Deus a gente não engana. Como está o nosso relacionamento com Deus? Eu queria trazer essa palavra hoje para a gente, bem no meio do Yom Kippur, dia do perdão, para a gente se humilhar, para a gente fazer uma oração e buscar o Senhor. Enquanto o Dani traz um louvor, queria que os irmãos ficassem à vontade, abaixassem a cabeça, ajoelhassem, enfim.
Senhor Deus, querido Pai, quantas vezes nós dissemos Pai e não lhe obedecemos como o Pai que o Senhor é? Quantas vezes nós dizemos que nos arrependemos, mas mandamos a lista só e assinamos embaixo? Nós pedimos perdão, Senhor, por ignorar os seus caminhos, por endurecer nossos corações voluntariamente contra a Tua palavra. Pedimos perdão, Pai, por lermos as Tuas palavras e ignorarmos aquilo que nos aflige, para que nosso coração possa ficar mais macio, acariciar nosso ego. Mas essa não é a Tua vontade para nós, Senhor. Nós queremos largar a nossa cruz e carregar a Sua cruz. Carregar o Seu fardo. Porque o Seu fardo é leve. O Senhor nos purifica de toda iniquidade, troca as nossas vestes, e muitas vezes nós não queremos vestes novas, ou com vestes limpas nós voltamos à nossa sujeira. Nós sabemos, Senhor, o quanto o Senhor é misericordioso, Pai. Por isso nós estamos aqui mais uma vez, entregando o nosso coração diante do Teu altar, Pai. Perdoa-nos, Pai, mais uma vez. Alinha nosso caminho à Tua palavra. Volta nosso coração a Ti. Que nossos olhos não estejam fixos mais nas coisas do mundo, onde nós erramos ou o que fazemos de errado, mas que nossos olhos estejam fixos em Ti. Porque aí sim nós não desviaremos o nosso olhar, nossos passos para a direita ou para a esquerda. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer no Teu caminho e quebrantar nosso coração todos os dias, Pai. Nós Te pedimos e Te agradecemos pela Tua misericórdia, Senhor. Porque santo Tu és. E enviou Seu Filho para morrer em nosso lugar. Nos amou ainda quando éramos pecadores. Jesus desceu até nós, nos curou de toda a enfermidade, de toda a ferida espiritual. Levou sobre si nossas iniquidades, nossas dores. Te agradecemos, Pai, pelo Teu imenso amor. Em nome de Jesus. Amém.